Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber. Os Estados Unidos da América sanciona Alexandre de Moraes. Washington. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que tem usado sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri numa perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. E tem mais, abre aspas, Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. A ação de hoje é realizada conforme a Ordem Executiva 13.818. 13, cara, olha que legal. Ele que gosta. Ele que gosta do 22, tomou 13. Que ironia. Então tem a ordem executiva do Trump. Vai atualizando o Truth aí, vai atualizando o Truth aí. Que amplia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos voltada contra autores de abusos graves de direitos humanos em todo o mundo. A medida ocorre após o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América ter revogado em 18 de julho de 2025, um dia depois do meu aniversário, estava previsto para o meu aniversário, mas foi um dia depois, o visto de Alexandre de Moraes e seus familiares imediatos por conivência em ajudar e apoiar a campanha de censura ilegal de Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos em solo americano. Pede pro Mickey. Excesso judicial abusivo de Alexandre de Moraes. Nomeado para o STF em 2017, Alexandre de Moraes tornou-se uma das figuras mais poderosas do Brasil, exercendo ampla autoridade por meio de investigações extensivas do Supremo Tribunal Federal. Ele investigou, processou, suprimiu pessoas por discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos da América, submetendo repetidamente suas vítimas a longas prisões preventivas sem acusação formal. Por suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Falei para você parar de arrumar confusão comigo, né, Moraes? Você não quis. E em um caso notório, deteve arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação por exercer sua liberdade de expressão. Alexandre de Moraes tem como alvos políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos baseados, ou seja, vivendo nos Estados Unidos, também foram atingidos pelos abusos da jurisdição extraterritorial de Alexandre de Moraes. Ele emitiu
ordem de prisão preventiva contra o jornalista Alan dos Santos e usuários de redes sociais. Alguns deles nos Estados Unidos, além de ordenar diretamente a empresas americanas de tecnologia que bloqueiem ou removam centenas de contas, muitas vezes de seus críticos ou de opositores do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. Alexandre de Moraes também congelou ativos, como aconteceu comigo, revogou o passaporte, como aconteceu comigo, de seus críticos, baniu contas em redes sociais e ordenou à Polícia Federal invasões ilegais domiciliares, apreensão de bens e prisões preventivas. Alexandre de Moraes está, nesse momento, sendo sancionado sob a ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira responsável ou cúmplice de abusos graves contra os direitos humanos fundamentais. Emitida em 20 de dezembro de 2017, a ordem executiva 13.818 baseia-se na Lei Global Magnitsky ao reconhecer que abusos de direitos humanos e corrupção originados fora dos Estados Unidos atingiram uma magnitude que ameaça a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Esses abusos minam valores fundamentais das sociedades livres, destroem vidas, enfraquecem instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam ações de indivíduos perigosos e corroem mercados econômicos. Os Estados Unidos da América buscam impor consequências concretas e significativas contra aqueles que cometem abusos de direitos humanos ou corrupção e proteger seu sistema financeiro contra o uso indevido por essas mesmas pessoas. As implicações das sanções como resultado das ações de hoje, olha a lista do Departamento de Tesouro. Presta atenção, hein? 1. Todos os bens e interesses do indivíduo sancionado que estiverem nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Empresas com 50% ou mais de participação direta ou indireta de pessoa sancionada também estão automaticamente bloqueadas. As empresas que o Alexandre de Moraes for sócio, se ele tiver, empresas com 50% ou mais de participação direta ou indireta, direta ou indireta da pessoa, acabou. Saco. Vai pro saco. Transações com bens ou interesses dessas pessoas são proibidas a menos que haja licença específica do OFAC. Violações das sanções podem resultar em penalidades civis ou criminais, tanto para americanos quanto para estrangeiros. Ou seja, qualquer empresa que se relacionar com Alexandre de Moraes agora vai ter implicação civil e criminal nos Estados Unidos. A cara do Lacombe. Olha o poste flamejante. É o poste flamejante, filhão. Eu tô lendo aqui a coluna Peraí, do não, Paulo calma. Pozzanoff. Tá terminando. O fornecimento ou recebimento de fundos, bens ou serviços a favor ou proveniente da pessoa sancionada também está proibido. O poder das sanções do OFAC reside não apenas na capacidade de incluir pessoas na lista de nacionais especialmente designados, que é a SDN, mas também em sua disposição para remover indivíduos conforme o cumprimento da lei e mudança de comportamento. Olha que bondade do governo americano. Eles têm o poder de colocar o nome da pessoa na lista e se a pessoa se comportar bonitinho, tira. Então, Moraes, tá aí a pedagogia do poste flamejante. A intenção do poste flamejante não é violar as pregas do seu rugoso. É só o calorzinho. Se comportou direitinho, nem precisa rear as calças. Bota as calças de volta,
vá lá, comporte-se como ministro da Suprema Corte, não como juiz, vítima, acusador, tirano. Acaba, anistia para todo mundo, acabe com os inquéritos, volte a ser ministro da Suprema Corte e tudo volta ao normal. O objetivo das sanções não é a punição, mas promover uma mudança positiva de conduta. É um cavalo de pau, 180 graus, muda de rumo e vai. Cara, eu quase chorei de emoção com essas palavras de amor aqui Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra Aí, ó. pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, caí sem saber o que era, e passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder Sim. contar um pouco para o pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco para o pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter uma perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. Mais um que é obrigado a fugir do Brasil para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Ele não é direita radical nem nada disso. Ele trabalhava para o Alexandre de Moraes e não estava nem aí para política, tá? E era chefe de gabinete. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? Esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Sim. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou... Não, ela como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Talhaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu estou falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu?
É um grupo Era um terrível. conluio, era uma conluio. gangue. E Pra tenha quem ainda certeza, não... tenha Diga. certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? São os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas
que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí, o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos. Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda. Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e para, enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.